O luto é uma experiência inevitável e universal, seja pela perda de um ente querido, pelo término de um relacionamento ou até mesmo por uma mudança significativa na vida, como mudar de cidade ou não alcançar um objetivo. Todos enfrentamos o desafio de lidar com esse sentimento em algum momento. Embora ele seja frequentemente associado à morte, ele pode se manifestar de muitas outras formas e em diferentes contextos. Wanda, eu não assumo que sei o que está sentindo, mas eu gostaria de saber. Caso deseje revelar a mim, caso traga conforto a você. Por que você acha que falar sobre isso me traria algum conforto? Veja bem, eu li que o... A única coisa que me traria conforto seria vê-lo outra vez. Desculpa. Eu estou tão cansada. É como se fosse uma onda passando por mim sem parar. Ela me derruba e... quando eu tento me levantar, ela passa por mim de novo. Ela vai me afogar. Não vai. Como você sabe? Bom, porque nem tudo pode ser tristeza, não é? Mas o que é o luto, senão o amor que perdura? Esse trecho que você acabou de ouvir é da série WandaVision. Nela, a personagem que perdeu o marido desencadeou traumas que a fez criar todo um universo onde o marido ainda está vivo. Tentando entender o que a levou a fazer isso, ela descobre que a sua dor do luto é antiga, desde quando perdeu seu irmão. O processo de superação é único para cada pessoa. A forma como lidamos com o luto varia muito, dependendo da nossa história de vida, da nossa rede de apoio e até do tipo de perda que enfrentamos. A sociedade muitas vezes nos pressiona a superar as perdas rapidamente, mas é fundamental entender que não existe um tempo certo para o luto. Para algumas pessoas pode durar semanas, enquanto para outras pode levar meses ou até anos, dependendo da profundidade da conexão com o que foi perdido. Às vezes, o luto pode vir acompanhado de sentimentos de culpa, raiva ou até alívio, e esses sentimentos também fazem parte do processo. O importante é não reprimir essas emoções, mas sim tentar compreendê-las e dar o tempo necessário para que se dissipem. A data 2 de novembro é dedicada ao Dia de Finados, que tem como objetivo relembrar a memória dos entes queridos, que já se foram e que também tem aspectos culturais que são aplicados em diversas partes do mundo. Muitas vezes, a data acaba por resgatar diversos sentimentos relacionados ao luto. Eu sou Túlio Daniel, jornalista na Divisão de Divulgação Científica da UFO. Eu sou Maria Eduarda Amorim, estagiária de jornalismo também na divisão. E eu sou Alan Alves, estudante de jornalismo e também atuante na divisão. Neste episódio, vamos conversar com Valéria Garcia, psicóloga da Diretoria de Qualidade de Vida do Estudante aqui da UFO, sobre esse sentimento que pode aparecer nas diferentes perdas da vida e como lidar com ele. Seja muito bem-vinda ao Ciência ao Pé do Ouvido, Valéria. E para começar, conta pra gente um pouco da sua formação e da sua atuação. Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer pelo convite, é uma honra estar aqui. Eu sou egressa da Universidade Federal de Berlândia, fiz psicologia aqui, psicopedagogia, mestrado e atuo também como tutora na Faculdade de Medicina. Fiz especialização em psicologia junguiana pela Unicamp e sou muito estudiosa no sentido de compreender melhor o mistério da alma humana. E para introduzir então nossa temática, explica pra gente, e para os nossos ouvintes, como que a gente pode descrever o que é o luto? Primeiro, parabenizá-los pela temática. Falar de luto não é um assunto fácil. É um assunto que nos remete à nossa condição humana de finitude. E as pessoas que passam por um processo de luto, e é importante a gente compreender que é um processo, não é um processo qualquer, é um processo doloroso. Então, a palavra luto, ela vem do latim luctus, que está relacionada à aflição, a uma dor muito intensa. Então, no momento dessa dor, cada pessoa vai lidar com os recursos que tem. Lembrando que conforme o tipo de morte, conforme a relação da pessoa que perdeu, que seja um filho, que seja um colega de trabalho, que seja uma mãe, um pai, é diferente a maneira de lidar nesse processo. Você poderia explicar pra gente como o luto pode se manifestar de diferentes maneiras que vão além da perda de um ente querido?
Muitas vezes a gente acredita que as perdas são só reais, tangíveis, mas as perdas também são simbólicas. Então, aquela pessoa que às vezes tinha uma importância num determinado grupo social, esse grupo muda a forma de lidar com ela, ela perdeu a importância. A perda da esperança, a perda da motivação para a realização de projetos. Então, as perdas simbólicas também trazem um sofrimento psíquico. E é importante a gente ressaltar que o nosso corpo e as nossas emoções não são separados. Então, aquele que sofre uma dor emocional, o corpo sente de formas diferenciadas. Um vai ter uma dor de cabeça, outro uma dor no estômago, outro um cansaço que não passa, porque nós somos seres bio, psico, social, emocional e espiritual. E Valéria, quais são as fases mais comuns que aparecem no processo de luto e de que forma elas variam de pessoa para pessoa? Interessante essa questão, porque quando a gente fala de um processo, a gente fala de quem está sofrendo esse processo, que tem uma história de vida única, que tem condições emocionais únicas. E por mais que a gente fale de fases semelhantes, cada um vai vivenciar de uma maneira. Então existe a fase do choque, que geralmente dura de horas a semanas, onde está presente o desespero, a raiva. Tem a fase do desejo, onde a pessoa sai em busca da pessoa que foi embora. Tem um caso interessante de uma menininha que perdeu o pai, muito nova. E ela sai procurando esse pai por onde ela fosse, porque ela acreditava que em algum momento ela iria encontrá-lo. Tem a fase da desorganização, onde existe processos de realidade da perda, mais uma esperança de um reencontro. E, por último, a fase da reorganização, onde já existe uma aceitação dessa perda e uma busca de recomeço. Agora, infelizmente, na nossa sociedade, existe muitas vezes uma desvalorização do sentimento. E a pessoa em processo de luta, ela precisa vivenciar a dor. E não é só racionalmente, é no corpo, é o chorar, é o se permitir viver a dor para poder sair dela. E muitas vezes ocorre uma hipermedicalização, inclusive no processo de luto. Então a pessoa ela fica imbuída no excesso de medicação e não entra em contato consigo mesma. E essas fases, elas são iguais, independentemente de qual processo de luto, seja da perda de alguém ou, por exemplo, de uma demissão do trabalho, elas são fases que são semelhantes? São fases semelhantes, mas são variáveis no sentido que às vezes a pessoa não passa pela fase do choque, ela entra num mecanismo de negação. Então nós temos, não é uma planilha de Excel, nós temos maneiras de lidar que passa pela história de vida, pelos recursos internos de cada um. E nós não podemos esquecer que quando a gente fala em personalidade humana, não existe só a parte consciente. Então Jung, que foi um grande psiquiatra suíço, nos deixou um legado, ele fala que nós temos aspectos inconscientes que influenciam o nosso comportamento. E vai estar presente no processo de luto. Então cada um vai lidar com singularidade, à sua maneira, mesmo que haja semelhança nas fases. E qual que é o papel da rede de apoio nesse processo de superar o luto? Importantíssima. Porque nós precisamos uns dos outros. Eu falo que nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. E não só no momento da celebração, mas no momento da dor. Mas existem pessoas que não têm recurso para estar junto. Eu dou conta de ficar com você quando você está feliz, mas no momento que você chega e que você acabou de perder alguém muito significativo, eu não dou conta porque minha dor também eu não estou sabendo lidar. Mas nós precisamos nos preparar para nos acolher. E vão existir situações que não só a rede de apoio familiar ou de um grupo específico, mas vão exigir uma intervenção pontual, profissional, porque a pessoa entra num processo tão profundo que ela não passa por essa reorganização. É como se tivesse uma água parada, estagnada. E a água parada gera doença. É diferente da pessoa que passa pela dor, vai no fundo do poço, mas aos poucos ela vai se reerguendo. Com a autoajuda e com a ajuda externa. E se eu sou um amigo que tá acolhendo essa pessoa, como eu devo reagir? Porque muitas vezes a gente não sabe como reagir quando alguém vem contar que perdeu um familiar ou um outro processo. Por exemplo, passei por um término de um casamento ou de um namoro e foi problemático. E daí toda vez que você encontra aquela pessoa, você tá ali reclamando, choramingando e retomando aquele assunto. E muitas vezes eu que sou um amigo fico sem paciência. Falo, nossa, supera, terminou, mas é um processo de luto ali. Como que eu devo reagir? Exatamente. Eu falo que nós, seres humanos, estamos precisando cada vez mais de humanidade, da nossa disponibilidade afetiva, que um dia vamos ser nós.
E como que nós gostaríamos de ser acolhidos? Então, desenvolver a empatia, desenvolver a paciência no ouvir e perceber, porque muitas vezes nós temos os nossos limites de atuação e chega um ponto onde a dor não passa, essa pessoa não sai de casa, ela fala de uma ideação suicida, poder encaminhar para os órgãos que têm condição de acolher e de intervir e de cuidar. E agora, como você citou sobre essas ideações suicidas e outros problemas que podem se agravar, eu queria saber como a gente pode identificar quando o luto vai se tornando um problema mais grave, como, por exemplo, a depressão, e qual seria a diferença de um para o outro. Excelente. O luto não é um processo patológico, ele é um processo natural a uma perda significativa. Essa palavra é muito forte. Eu não perdi um lápis, eu perdi alguém que eu amo. E essa vida vai perdendo a cor. A vida vai ficando cinza. Se depois de um tempo, esse tempo é cronológico, mas também é um tempo subjetivo. Os sintomas da depressão e do luto são muito parecidos, mas ela começa a uma perda da motivação, ou ela ganha peso, ou ela emagrece, ou ela tem distúrbios de sono, ela vai dormir demais, ou ela não vai dormir, ou ela tem uma agitação motora, ou ela tem aquela lentidão, percebe que são os opostos? Ou aquela sensação de que o mundo não vale mais a pena, ela se retira. Isso se prolonga por um tempo maior. Onde existe uma desistência da vida, nós já estamos falando de um quadro depressivo. E que muitas vezes a pessoa não percebe. E às vezes ela fala, eu dou conta de sair disso sozinha. E é como se ela tivesse caído numa areia movediça. Ela precisa de ajuda. Valéria, falando sobre diferenças, quais são as diferenças do sentir? O sentir a perda de um emprego, de um relacionamento, é menor ou é mais forte que o perder um parente? Muito interessante essa pergunta, porque cada um vai olhar e sentir a vida conforme os olhos, conforme o sentimento que tem. Então, aquilo que tem mais valor para mim, independente do que tem mais valor para o outro, mas uma sociedade que deveria valorizar muito mais o ser do que algo material, a perda de alguém significativo deveria ser diferente da perda de um carro. E, infelizmente, às vezes a gente vê inversão de valores, onde o celular está sendo mais importante do que o tempo com o filho. O celular é muito importante, mas ele é um meio, ele é um veículo, ele não pode ser um fim em si mesmo. Então, as relações humanas precisam ser mais valorizadas e, consequentemente, aquilo que é mais valorizado, no momento que ocorre uma perda, a dor é maior, mas a gente não tem como medir. Essa dor é sentida e muitas vezes a pessoa, quando você está diante dela, ela não dá conta nem de explicar, porque está além do que ela consegue explicar racionalmente. Quais são as estratégias mais eficazes para lidar com o processo de luto? Primeiro, reconhecer que está no processo de luto, que não é frescura, que não é fraqueza, que faz parte da condição humana, que nós precisamos permitir que o outro se emocione e viva essa emoção, que não é sinal de fraqueza. Homem chora sim. Nós precisamos nos permitir viver isso. E no momento que identifica que está num processo de luto, esse diálogo interno tem que ser cada vez mais tênue. E se chega um momento onde a pessoa fala, eu não dou conta mais daqui. E essa rede de apoio é importantíssima. E conforme a especificidade do caso, a intervenção psicológica e psiquiátrica, que aí já cai numa depressão profunda. É muito tênue. E o que pode dificultar esse processo de superação do luto? A negação do luto, ou achar que ser forte eu tenho que dar conta de tudo. Então, perco alguém muito significativo na quarta-feira, quinta-feira eu venho trabalhar como se nada tivesse acontecido. Ou eu tenho um tempo pré-determinado de uma licença de 7 dias e eu acredito que eu só posso sofrer esses 7 dias. Não. Tem luto que, apesar da elaboração, da saudade, da tristeza, passam-se anos. No momento que a pessoa lembra, principalmente a perda de filho, a dor vem, como se tivesse acontecido ontem. Então, respeitar o tempo de cada um e respeitar a maneira de lidar com a dor. Assim como a gente tem uma forma única de lidar, com tudo na vida, com o amor, com a felicidade, com a dor também. E depois de um certo tempo, existem alguns gatilhos que fazem a gente relembrar aquela perda, né? Muitas pessoas falam assim, o processo de luto, o pior não é naquela primeira semana. É, sei lá, meses depois que eu sinto o cheiro e lembro da pessoa, ou vejo uma foto, ou algo que ela gostava. Isso dá um gatilho, né? Como tratar isso naquele momento? Muito interessante.
É muito rico quando a gente percebe que o outro ele tem uma corporeidade, ele tem uma materialidade, e é como se de repente houvesse um desaparecimento. Aquela pessoa que estava naquele lugar eu não encontro mais. Aquele café que eu tomava às 3 horas da tarde com ela não está mais. Só que ela existe dentro de mim. Então, essa presença na ausência. Teve uma situação muito interessante de uma mulher que perdeu um pai. Esse pai, desde quando ela era muito pequena, era o equilíbrio dela. Era a pessoa que validava, era a pessoa que acompanhava. Então, no momento que ela perdeu o pai, ela perdeu o chão. E ela falava abertamente, a minha vida acabou. E num processo terapêutico, num processo onde que ninguém cura o outro, né? Nós vamos nos construindo. É uma relação dialética. Hoje ela é capaz de levar o pai, essa presença da ausência, e honrá-lo pela vida. Mas foi um processo muito doloroso. E se não tivesse uma intervenção, poderia não estar aqui hoje. Valéria, como lidar com o sentimento que fica? Seja pelo amor de um ex-parceiro ou orgulho de um ex-trabalho? Vamos pegar o primeiro exemplo de um rompimento, de um relacionamento afetivo, amoroso. Ele passa pelo processo de luto. Dessa raiva, desse desespero, dessa dor, conforme a intensidade dessa relação. Então, o sentido do luto está atrelado ao sentido da perda, ao sentido da relação. Porque a gente se constrói nas relações humanas. A questão do trabalho. O trabalho, para uma pessoa que se prepara, que valoriza, ele tem um significado muito grande. Ele é vida. Então, no momento que ela perde, é como se ela perdesse parte dessa vida. Tanto em relação ao ente querido, quanto aquele trabalho específico. Diferente de um trabalho que é provisório, temporário, onde não tem um investimento afetivo. É diferente de um trabalho onde é a minha vocação, é a minha doação, é o meu sentido maior de vida. Quando, por exemplo, tem uma pessoa que ela é muito, talvez, fechada, e ela vai continuar agindo normal, em teoria, mas você não consegue perceber se ela tá sofrendo ainda, ou se ela ainda tá no processo de luto, e você não consegue identificar como você consegue ajudar ela. O que tem que fazer nesse caso? Excelente. Porque muitas vezes a aparência esconde uma verdade interna. Eu tô bem, eu tô ótimo. Aí a nossa perspicácia e o profissional da área da saúde, ele é formado para identificar a dissonância entre o que é falado e o que é sentido. Então, é diferente de uma pessoa leiga que não tem esses instrumentos, mas tem intuição, tem filho, alguma coisa tá errada com ele mudou. Ou então, parece que tá tudo bem, mas será que tá tudo bem mesmo? De repente, aquela pessoa começa a ficar muito agressiva e só fechando, às vezes um sintoma de depressão, que às vezes a gente acredita que é só aquela pessoa melancólica, desmotivada, muitas vezes alguém que está extremamente agressivo, extremamente irritado, ele está vivendo uma depressão de um luto muitas vezes não elaborado, não vivenciado e que desencadeia algo maior. E a gente estava falando da questão dos gatilhos. Quando é uma morte de uma pessoa, por exemplo, um animal, a gente tem esses gatilhos porque a gente lembra deles. Mas se é um término de um namoro, muitas vezes a gente encontra essa pessoa na rua, em algum ambiente, e que isso pode ser pior, né? Tem diferença nisso quando realmente aquilo que a gente perdeu desaparece do nosso campo de visão, do nosso encontro diário, do que, sei lá, a pessoa trabalha com o marido, termina o relacionamento e tem que ver ele todo dia. Como lidar com esse luto? Isso estende o sentimento? Sim, excelente, gente. Questões muito importantes que vocês trazem. O fato de um animal de estimação, nós vamos começar por ele. Aquele animalzinho que tem todo o investimento emocional, que desapareceu do meu campo de visão ou desapareceu do meu campo afetivo. Muitas vezes ele está muito mais presente e eu busco internamente, externamente, eu saio na rua, nossa, mas parece que eu vi, era igualzinho. Aí chega perto e fala, não é ele. Em relação ao sentimento advindo no rompimento amoroso, onde a pessoa veio no restaurante ou mesmo porque trabalha junto, ressignificar essa relação. O que morreu? Por que morreu? Porque houve rompimento. Muitas vezes é transitório, aquele casal volta, outras vezes não. É realmente um término definitivo, onde eu guardo a ressignificação de uma relação, onde eu guardo o que ficou de positivo, porque o luto, gente, é crise. E a crise, ela tem 2 caminhos na nossa vida. De acordo com a psicologia junguiana, ou você cresce a partir de uma crise, ou você paralisa e gera mais amargura, mais dor, mais sofrimento.
Então vai ser a maneira de elaboração dessa crise. Crise todo mundo passa. Tem aquela pessoa que sofre, parece que ela não cresceu 1 milímetro. E ela continua fazendo as mesmas coisas, muitas vezes procurando sofrimento com as próprias mãos. E tem aquela que passa por uma doença. Doença tem um processo de luto. Você perdeu a saúde, temporariamente ou não. Então, quantos lutos na vida? O estudante que vem do ensino médio, houve uma perda de um tipo de forma de ser estudante do ensino médio para uma nova condição, ser um estudante universitário. Então, a vida está cheia de lutos e reorganizações. E uma coisa comum que a gente vê algumas pessoas fazerem, que nem a gente tá falando de animal de estimação, é às vezes perder um familiar. Então eu vou adotar um cachorrinho e deposito o sentimento ali. Isso é certo? Porque pode ser que dali 1 semana aquele cachorrinho morre. E daí eu vou falar assim, tá vendo? Nada dá certo na minha vida. Em que ponto de equilíbrio um animal de estimação ou outra atividade pode ajudar ou não a superar e passar esse processo de luto? Nós vamos pegar uma situação específica onde uma criança que tem um animalzinho de estimação e ele morre e dali 2 dias o pai e a mãe chegam com outro animal, achando que está fazendo algo muito bom. Pois eu respondo aquela pergunta em relação à pessoa. Não houve um processo de luto, não houve uma elaboração. As relações são únicas e insubstituíveis. Por mais que ela chegue a amar um novo cachorrinho, aquele primeiro cachorrinho tem um lugar específico dentro dela e precisa ser legitimado. Porque senão nós vamos lidando com as relações como se elas fossem descartáveis. Eu termino aqui com alguém, eu não elaboro essa dor, à noite eu já estou com outra pessoa, no outro dia eu estou com outra, e eu vou me machucando cada vez mais. E então o animal não substitui o ser humano, nem vice-versa. A Anísia da Silveira, que foi uma das maiores psiquiatras que nós tivemos aqui, ela falava que os animais são coterapeutas. Em todo o processo, eles ajudam o nosso psiquismo, eles ajudam as nossas emoções, e eles são únicos. A relação, eu posso ter 10 animais. Cada relação é única. E respeitar um processo de luto e não fazer o descarte e uma reposição. Onde eu ensino para a criança, você não precisa chorar nem viver essa dor. Logo eu te dou algo novo no lugar. Que seja um carro, que seja um objeto tangível, que seja um novo animal ou uma outra pessoa. Ok? Você comentou sobre os estágios do luto. Qual a importância de sentir não só a tristeza, mas também a negação ou a raiva? Muitas vezes nós somos ensinados a reprimir a raiva, a reprimir a dor, e os sentimentos tidos como positivos, eles são valorizados. E nós precisamos lidar com a raiva. E existe ambivalência no luto. A pessoa está chorando porque aquela pessoa que eu amo tanto foi embora. E vai depender também das crenças que tem em relação com religiosidade, o que eu acredito que é a morte, o que é o vir a ser. Se eu acredito que tudo termina ali, a dor é muito maior. Se eu acredito que apesar de uma morte física, existe uma continuidade dentro de mim, um laço afetivo, que é transcendental, né, que vai ao longo, são formas diferentes de lidar. Então, quando a gente fala de emoções, nós somos seres, né, permeados de emoções, saber que todo lugar, ele precisa abraçar essa emoção, não de uma maneira destrutiva. Mas eu não posso negar minha raiva, nem por isso eu vou matar alguém. Mas eu vou expressar essa raiva. E a gente acredita muitas vezes que trabalhar as emoções é só no plano racional, né? Então eu falo tudo sobre a raiva, mas eu não lido com a raiva. Então existem técnicas expressivas, o desenho. Na própria abordagem junguiana, a gente trabalha com sonhos, a gente trabalha com os relatos, que isso tudo ajuda a lidar com os vários tipos de emoções. O medo, a raiva, a dor. E você falou sobre crença. Em alguns países, a morte ela é ressignificada. Então, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem a data de finados, que é uma data geralmente mais melancólica, que o pessoal vai no cemitério, visita algum túmulo de algum parente. Mas em outras culturas é celebrado o Dia dos Mortos, é em festa. Exatamente. Então é possível ressignificar isso também, né? E é cultural. Então quando a gente fala de morte, desse ato de morrer, nós somos seres onde perpassa uma historicidade. Uma cultura que está dentro de um período histórico, países diferentes vão lidar com a morte de maneira diferente. Agora o respeito ao simbolismo de cada um. Então se é importante para alguém estar num cemitério fazendo uma oração, precisa ser respeitado. Ou se o outro vai celebrar, precisa ser respeitado.
Até que ponto essa perda ou esse luto ser normalizado também vira um excesso? Um exemplo que eu te dou foi, por exemplo, o que a gente passou na pandemia. A gente primeiro teve um luto inicial que foi a mudança de rotina, então muitas pessoas ficaram isoladas, tiveram que mudar de trabalho, perderam o emprego, passou por esse luto, mas depois o luto de perda de morte, de perda de pessoas. Só que em algum momento isso virou normal no nosso cotidiano. A gente vê aquilo tanto que morrer por Covid estava normal. Cada dia aumentava os números de morte, e aquilo a gente passou a ver aquilo normal. Era só mais um número, era só uma estatística. Isso também é um problema, né? Sim, eu falo que é o anestesiamento da dor, a banalização da morte. Então nós somos, em termos biológicos, seres finitos. Não quer dizer que eu não vai continuar existindo para quem tem nessa relação afetiva algo positivo naquela pessoa, naquele momento. Então que a gente não lide com a morte de uma forma banal. A pandemia foi um momento de um luto coletivo, de uma dor muito grande, e que muitas vezes as pessoas falavam, depois disso tudo, a gente espera que os seres humanos sejam melhores. E nós vemos guerras, e nós vemos a desumanização. Então, houve uma crise. Quem conseguiu aprender e tirar algo dessa crise? O Jung fala do inconsciente coletivo. Então, nós somos mais semelhantes do que nós imaginamos, mas nós temos um sentido único de existência, de experienciar a vida. Bom, Valéria, pra gente já encerrando o nosso papo, uma coisa que muita gente fala e brinca é que na vida a única certeza que a gente tem é a morte. Então, como que a gente pode se preparar por esse sentimento do luto sem estar nele ainda? Porque a gente sabe que em algum momento um parente nosso vai morrer, o nosso animal vai morrer, ou a gente vai perder alguma coisa. Então, como já está preparado para lidar com esse sentimento? Não existe uma receita pronta, mas que a gente possa ser pessoas mais inteiras na dor e no amor e respeitar que a vida tem sentido. Se a vida tem sentido, a morte também tem. E que a gente possa ter uma escuta mais empática, mais afetiva com aquele que está passando, porque um dia estaremos naquele lugar. É isso então, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui. Bom, pessoal, esse é o momento em que você que segue o Ciência ao Pé do Ouvido nos avalia. Se você nos ouve pelo Spotify, deixamos uma caixinha aqui embaixo. Conta pra gente se você já passou pelo processo de luto na sua vida e como foi sua relação com esse sentimento. A gente lê tudo. Ah, e não esqueça de seguir a gente nas redes sociais para acessar os outros conteúdos que preparamos para você. Estamos no X, o antigo Twitter, @aopédoouvidopod, e também nas redes sociais oficiais da UFO. Gostou desse episódio? Quer perguntar algo, mandar um recado ou indicação pra gente? É só mandar um áudio pro nosso WhatsApp. Nosso número é 34 99948 4655. Repetindo, 34 99948 4655. Muito obrigada por nos ouvir até aqui. Até semana que vem. Tchau, tchau. O Ciência ao Pé do Ouvido é o podcast da Divisão de Divulgação Científica da DIRCO, a Diretoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Uberlândia. A apresentação, produção, entrevista e divulgação nas mídias sociais desse episódio foram feitas por mim, Maria Eduarda Morim, estagiária de jornalismo, pelo Alan Alves, estudante de jornalismo, e pelo Túlio Daniel, jornalista e editor de produção do nosso podcast. Nós atuamos na Divisão de Divulgação Científica da UFO. A supervisão do roteiro foi feita pela jornalista Jeren Borges e a comunicação imagética pela Tamires Dantas, estagiária de design. A principal transição sonora é composição do percussionista Eduardo Fraga Túlio, que é pesquisador e professor de música aqui na UFO. A captação de áudio foi feita por Euler Reis. Edição, montagem e finalização são do Márcio Gama. A direção de comunicação social da UFO é da jornalista e pesquisadora Renata Neiva. O Ciência ao Pé do Ouvido tem apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG. Voltamos na próxima terça-feira. Até mais! Ciência ao pé do ouvido.